Dando sequência então à análise dos problemas transversais, nós vamos hoje falar da expansão lenta. Como é um assunto mais longo, nós dividimos ela em duas partes. Então, a primeira parte da expansão lenta. A função da expansão: aumentar o arco dentário, lógico, corrigir uma oclusão cruzada, fazer um preparo para uma cirurgia ortognática, facilitar o uso de uma máscara facial no paciente classe 3 de deficiência maxilar, isso mais é na disjunção, que é o tópico da nossa próxima aula, normalizar as relações cuspidais e o torque, aumentar o sorriso, diminuindo o espaço negativo látero-transversal, diminua a resistência nasal, com isso melhora a fisiologia respiratória e evito ao máximo as exodontias, porque quando eu expando, eu aumento o perímetro do arco dentário, eu vou ter mais espaço nesse arco, evitando extrações. Quando nós vamos falar de disjunção, na próxima vez, nós vamos observar que tanto a expansão quanto a disjunção palatina tem um efeito muito pequeno sobre a abertura piriforme no esqueleto. Então, quando nós falamos que eu diminuo a resistência nasal, melhora a fisiologia respiratória, é uma questão mais funcional do que a real abertura do osso. Eu equilibro melhor lábios, língua, os tecidos todos, melhorando a função do paciente. Vários estudos demonstraram que a expansão maxilar poderia ser obtida com forças leves. Cotton observou em macacos que a intensidade da força necessária para a separação da sutura mesiopalatina está compreendida entre 500 e 1000 gramas. A estabilidade precoce após a expansão é o resultado da expansão lenta da maxila e após a expansão um curto período de contenção parece desejável. Então, se nós colocarmos perto de 1000 gramas, tem vários trabalhos que demonstram que eu consigo fazer uma expansão sutural em crianças até 12 anos de idade. Porque até 12 anos a idade ainda não soldou a sutura palatina. Então, observem a diferença. Uma disjunção palatina, que é um IRAX ou um RAS, nós vamos fazer com segurança até 18 anos. Aí eu faço uma disjunção de uma sutura que já soldou. Uma expansão palatina sutural, eu consigo fazer com quadrihélice, com uma expansão lenta, com perto de 1000 gramas de força, mas em pacientes com menores de 12 anos de idade. Storey observou num trabalho que a integridade da sutura é mantida com a expansão lenta e o potencial de recidiva dos segmentos maxilares expandidos era menor do que com a expansão rápida. Então eu consigo fazer uma expansão sutural, mas mantendo a integridade da sutura, eu não rompo ela. Ricketts insiste sempre em forças leves, que é o princípio da bioprogressiva. Então Ricketts, no desenvolvimento do quadrihélice, preconiza forças de expansão de 500 gramas. Tá? Não é necessário eu passar de 500 gramas para expandir. Quando que eu passo de 500, chego mais perto de 1000 gramas? Quando eu quero uma disjunção, né? Uma expansão sutural. Mas normalmente nós empregamos 500 gramas de força, 450 gramas de força no quadrihélice. Então, a expansão maxilar com quadrihélice acontece desde que a força aplicada no complexo dentomaxilar seja superior aos limites do movimento, ou seja, 300 gramas. Na literatura nós temos que a força limite seria 300 gramas. Forças menores que 300 gramas são forças ortodônticas, movimento dente. Forças maiores que 300 gramas são forças ortopédicas. Então, se eu pego o mesmo aparelho, o mesmo quadrihélice, coloco aqui nele menos ativação e chega uma força menor que 300 gramas, eu vou fazer um movimento dentário. Se eu ativo mais esse aparelho e subo a força para mais de 300 gramas, 450, 500 gramas, eu vou fazer um movimento ortopédico. Eu vou movimentar dente e alvéolo. Se eu subo mais a força ainda, para perto de 1000 gramas,
Com pacientes com menos de 12 anos de idade, aí eu vou fazer uma expansão sutural. Esse aparelho vai comprimir o ligamento periodontal, desloca os processos alveolares e vai inclinar os dentes de ancoragem e abre gradualmente a sutura, tá? Em crianças. Em adultos ou em jovens com mais de 18 anos, ele vai inclinar o dente vestibular. Se eu coloco menos de 300 gramas, se eu coloco mais, ele vai inclinar o dente e o alvéolo para vestibular. Langlade observou que os efeitos da ativação transversal dependem principalmente dos dentes de ancoragem, da intensidade do local de ativação, que podem ser com predominância posterior, anterior ou total, segundo os objetivos clínicos. Então, o quadrihélice me permite uma ativação onde eu quiser, tá? Eu seleciono o dente que eu quero movimentar. Para isso, o que eu preciso? Ancoragem e movimento. Então, se eu quero movimentar um determinado dente, eu ancoro esse aparelho em mais dentes e consigo selecionar o movimento onde eu quiser, certo? O IRIX ou RAS não permite isso. O quadrihélice é um aparelho bilateral. Quando eu expando, eu vou fazer uma força bilateral. Eu não consigo modificar a força. A força é igual dos dois lados. O que eu modifico? Movimento. Eu vou jogar mais dentes contra menos dentes. Aí o mais dentes ancora, o menos dentes movimenta. Exemplo desse caso aqui, desta paciente, o que nós temos? O canino cruzado dos dois lados. Do lado esquerdo ele é mais cruzado, do lado direito um pouco menos. Do lado esquerdo eu tenho aqui uma perda dentária inferior e houve uma extrusão do primeiro molar. Eu tenho uma perda de coroa clínica no segundo molar inferior, mas o segundo molar inferior toca com o molar inferior, né? O segundo molar superior toca. E o primeiro extruiu e eu perdi o espaço de reabilitação ali. Então o que nós precisamos? Descruzar esse canino e intruir esse molar para permitir essa reabilitação posterior. O cruzamento dos caninos levou a um trauma de oclusão, levou a uma vestibularização dos laterais superiores e essa vestibularização fez com que eu tenha ali uma recessão gengival na região dos dois laterais. Uma foto oclusal, superior e inferior, mostrando aqui no inferior a perda do elemento dentário, a perda da coroa clínica no segundo molar e os superiores cruzados, tá? E o lateral vestibularizado. Se eu passo um aparelho fixo aqui, um fio contínuo, termoativado ou superelástico, ele trava o movimento, porque a mesma força que o fio vai fazer para o canino vestibularizar, ele faz para o lateral lingualizar. Eu não tenho domínio sobre esse fio. Como o canino e o lateral vão ficar travados, quem cede é os incisivos centrais. Então, para esses dentes alinharem, eu vou vestibularizar os incisivos centrais que estão na posição correta. O que eu preciso, então? Expandir esses caninos. A gente observa aqui nas setas. Então, eu tenho uma parábola do arco e o canino palatinizado. Quando eu expando esse canino, cada milímetro de expansão de canino, eu ganho 1 milímetro no perímetro do arco. Então, a simples expansão dos caninos vai permitir que eu consiga o alinhamento desses laterais. O que eu tenho que fazer? Expandir o canino sem montar aparelho no lateral, para eu não travar o movimento. Com isso, então, nós montamos um quadrihélice, colocou bracket inferiores aqui nos incisivos, bracket nos pré-molares no molar, banda no segundo molar e no primeiro molar do outro lado. Por que bandou o segundo molar desse lado e não o primeiro? Porque o primeiro não tem um antagonista e o fato de eu não ter antagonista, o movimento é extrusivo e aí eu ia extruir mais o molar superior. Tá? Então nós montamos no segundo molar que tem o apoio do antagonista. E um quadrihélice modificado, então ele está lá no primeiro de um lado, no segundo do outro lado, só que a parte interna do W, do quadrihélice, é simétrico. Então onde bandou o primeiro molar, ele estendeu mais para distal, para coincidir o tamanho com o segundo molar do outro lado. E aí eu faço uma força de ativação nas hastes
para eu fazer a força lá no canino. Como é um aparelho que vai no segundo molar, é um aparelho grande, a quantidade de fio é grande, é conveniente a gente soldar. Sempre que eu levo o quadrihélice para forças anteriores, eu tenho mais estabilidade com esse aparelho soldado. Porque quando eu coloco ele num fio 0,8 de encaixe, ele tem uma pequena báscula do fio com o tubo lingual, né? E aí ele não dá muita estabilidade de força lá na frente. Então o hexahélice, aparelhos que eu vou estender nos incisivos ou na região mais anterior, é mais conveniente, é mais seguro, eu tenho mais controle da força se eu soldar o aparelho. Ele vai começar então a fazer a expansão e essa expansão faz com que o lateral volte para a sua posição. Aí nós montamos o aparelho fixo superior, observamos que eu não passei o fio no lateral. Então montou do central e nos pré-molares, no canino. O lateral fora, porque eu preciso soltar esse lateral para deixar o canino passar. Do lado direito já descruzou, do lado esquerdo descruzando. E aí colocamos aqui no pré-molar e no segundo molar um fio quadrado, uma trave. Essa trave eu amarro um fio de seda no molar. O fio de seda é extremamente suave, mesmo assim ele consegue intruir o molar. Então só esse fiozinho de seda a gente vai observar que eu vou intruir este molar, esse primeiro molar. Então aí a foto inicial, a foto agora já com os caninos expandidos. Agora que eu expandi o canino, coloquei ele no arco, nós vamos incorporar o lateral nos fios. Então aqui incorporou o lateral no canino, começo a melhorar a posição desse lateral. No molar, toda a seção nós trocamos o fio de seda para esse molar ir intruindo. Nessa foto aqui, já incorporou o lateral no central e no canino. Então nos centrais eu tenho um fio mais pesado, no canino e nos pré-molares um fio mais pesado, e unindo o canino, o lateral e o central, um twist flex, um fio leve no lateral, e o molar sendo intruído. Aqui o molar já intruiu, passei um fio já contínuo, terminei de montar os inferiores, o carro já está estabilizado, já está com os dois caninos descruzados e eu não alterei a posição do central. Já removi o aparelho inferior, na próxima agora removemos o aparelho superior e colocamos uma placa de Hawley e uma barra 3.3. Na região que eu não tenho um antagonista, que eu intruí o molar, eu vou manter o aparelho fixo de contenção, porque se eu tiro o aparelho e demora a fazer a reabilitação, esse molar volta a extruir novamente. Então aqui, finalizado, o que nós observamos? Quando acertamos a posição do canino, demos um equilíbrio nessa oclusão, melhorou a gengiva do lateral, dos laterais, ó, melhorou a recessão gengival, ficou equilibrado novamente. Aqui a foto inicial, a foto final, intraoral frontal. Olha que melhora que teve na gengiva dos laterais. Que parábola bonita de ar, que arco equilibrado. E aqui uma foto lateral. Um tratamento tranquilo, simples e com muito controle de mecânica. A parábola dos arcos. Os dentes completamente alinhados, uma parábola bonita. E aqui em pós-contenção, com boa estabilidade, aguardando ali a reabilitação. Bell e Compt fizeram um estudo radiográfico oclusal de mordida em 5 casos de dentição decídua e dentição mista e constataram a abertura da sutura mesiopalatina em todos os casos com quadrihélice. Tá? Então, pacientes com menos de 12 anos de idade, mais de 500 gramas de força, eu consigo essa abertura da sutura. Ladner e Mull, estudo comparativo de expansão rápida e lenta com quadrihélice, em 2 grupos de 30 casos, concluíram que a idade é um fator determinante. Quanto mais jovem, melhor a expansão, mais rápido a expansão. Mas nós vamos ver trabalhos que eu expando em qualquer idade. Não existe limite para a expansão lenta. O que eu não devo fazer é disjunção em pessoas com mais de 18 anos,
por risco de excesso de força. Nós vamos falar isso no próximo tópico. O montante da expansão é equivalente com os dois procedimentos, só que com maior possibilidade de expansão rápida. Com a expansão rápida, eu consigo um pouco mais. E a questão de contenção. É indispensável após a expansão transversal rápida ou lenta. Então, sempre que eu fizer a expansão, eu tenho que fazer uma contenção, senão ele reincide. Se eu terminei a expansão e já vou entrar com o aparelho fixo, eu vou entrar sempre com arcos sobreexpandidos no aparelho fixo para eu manter essa expansão. Se eu terminei a expansão e vou dar um intervalo no tratamento, às vezes por algum motivo, idade do paciente, etc., e não vou entrar ainda com o aparelho fixo, aí eu faço uma contenção. Quanto mais extensa for a expansão, mais longo o período de contenção. E a hipercorreção diminui de forma notável o período de contenção. Tá? Hipercorreção, sobretratamento. Sempre passo um pouco, porque ele reincide na posição normal. Como aqui o exemplo desse caso, a gente observa aqui uma mordida muito atrésica, um arco ruim, uma palavra muito feia superior, uma mordida aberta, um overjet acentuadíssimo. E aqui, na fase que foi feita a expansão, a sobrecorreção. A gente observa os molares superiores bastante sobreexpandido com relação aos inferiores. O cuidado que nós temos que ter na sobrecorreção, não deixar o molar superior cruzar vestibular com o molar inferior. Se ele trespassar e dar um trauma de cúspide, eu posso ter uma dificuldade de reincidir. Eu posso ter um travamento ali e ele não reincidir. Se acontecer, sempre você tira o aparelho, espera ver se reincide. Caso não reincida, você instala o quadrihélice contraindo essa maxila. Quando eu faço a expansão nesse limite, igual está aqui nessa foto, eu não tenho risco nenhum e ele vai reincidir e cair na posição correta. Bell fez uma avaliação da expansão em função do seu valor transversal e da idade do paciente e concluiu que a expansão lenta é menos agressiva, lógico, a força é muito menor e eu mantenho a integridade dos tecidos. E preciso de uma contenção menor, de 1 a 3 meses, em vez dos 3 a 6 meses de uma disjunção, uma expansão rápida. Geralmente, quando nós vamos terminar a expansão e entrar com o aparelho, aí o próprio aparelho fixo faz essa contenção. Vamos desenvolver um raciocínio em 4 dimensões, tá? 4D, que é o transversal, sagital, vertical e o tempo. O transversal, quando eu trato, eu mudo a função. O sagital, eu mudo a estética, que seria o antero-posterior, e o vertical eu mudo a forma. E o tempo, eu trato por menos tempo. Eu consigo usar menos tempo de aparelho ortodôntico se eu inicio na hora exata com o transversal. Tá? Então, sempre nós vamos tratar, lógico, tem exceções, mas a ordem seria o transversal primeiro, o vertical segundo, porque eu preciso tirar o trespasse para corrigir o horizontal, que seria o sagital, por último. 7 motivos para esse tratamento transversal. Eu vou melhorar a harmonia funcional, boa fisiologia respiratória, boa postura, destravo a articulação temporomandibular e boa função muscular. Então, quando eu melhoro esse equilíbrio oclusal, eu destravo a articulação, destravando eu equilibro o músculo. Mastigação bilateral, nós falamos isso anteriormente. Quando eu destravo e melhoro o músculo, eu vou ter uma harmonia de crescimento. Vou ter uma simetria e uma harmonia de forma. Então, esse paciente vai ter um crescimento mais correto, faces mais iguais dos dois lados. Vou ter uma harmonia de oclusão, uma oclusão estética, dinâmica e muscular. Eu melhoro a disfunção desse paciente. Uma harmonia mecânica, tratar o sentido sempre transversal, depois o vertical e depois o sagital. Com isso eu mudo a dificuldade de tratamento. Uma harmonia estética, que eu vou melhorar o espaço laterotransversal negativo, fica um sorriso mais harmonioso
eu vou ter uma parábola com melhor proporção. Uma harmonia do tempo, porque tratando precocemente eu trato mais simplesmente e eu previno um crescimento desse paciente. Eu evito um monte de problemas que ele vai ter futuramente se ele crescer com uma mordida cruzada. E por fim, uma harmonia da personalidade. O paciente sente um bem-estar pela harmonia, né, do sorriso, pelo equilíbrio de mastigação, então ele vai ser um paciente mais cooperador, você tem uma gestão do estresse no tratamento. Tá? O paciente sente que já está ficando bonito e ele sente uma mastigação mais agradável. Aqui um exemplo de um caso, nós observamos aqui uma assimetria, eu tenho uma assimetria já muscular, mais pesado do lado esquerdo do paciente, né? Você sente aqui o volume. Eu tenho aqui um desvio, não grande, né? Mas um lateral cruzado, um pequeno desvio de linha média, mas já uma disfunção mastigatória. Nessa fase que eu tenho um lateral cruzado, eu tenho canino em cima dele. Então é uma fase que eu devo evitar colocar aparelho fixo, porque eu posso movimentar o lateral e o canino impactar a raiz desse lateral, reabsorver a raiz desse lateral, ou o lateral impactar a erupção do canino. Cefalometricamente, essa paciente é equilibrada, tranquila. E aqui a panorâmica, que a gente observa os caninos em cima da raiz do lateral, contraindicando, tá, montar aparelho fixo nesses casos. Se eu monto um quadrihélice, diferente de um bracket, com o fio passando, que eu corro o risco de fazer um movimento de raiz, aqui não. O fio do quadrihélice vai tocar na palatina dos dentes e vai vestibularizar esse dente. Então ele vai fazer um movimento de inclinação de coroa. As coroas vão para vestibular. Fez um desenho modificado de um quadrihélice, ele não tem hélices, né? E ele tem a haste que vai invadir a região anterior. Qual que é a ideia desse aparelho? Fazer uma expansão lateral e um avanço dos incisivos, descruzando o dente lateral. Então a gente observa aqui no desenho que ele trespassa o fio, essa haste vai expandir o lateral, a região lateral, né? Caninos e molares descidos, e aquela haste anterior vai vestibularizar os incisivos e o dente lateral cruzado. Então aí o aparelho instalado já começa a ter uma expansão e uma vestibularização dos dentes. A gente observa que a haste transpassava do quadrihélice, né? Conforme ele vai expandindo, eu aumento o perímetro do arco e essa haste que trespassa ela vai ampliando, porque eu estou aumentando o perímetro do arco dentário. Você vai fazendo as ativações intraorais. Como eu falei no outro caso, sempre que nós levamos a força desse fio na região anterior, ele tende a bascular mais e perder o equilíbrio dessa força. Então, sempre nesses casos é conveniente você soldar o quadrihélice, tá? Não usar o quadrihélice de encaixe, usar o de solda, porque ele vai dar mais estabilidade. E o de solda eu posso usar fios, se eu quiser, mais pesado, 0,9 ou 1 milímetro. Então aqui, ele expande, sobretrato. Quando eu expando e sobretrato, eu destravo a mordida. Quando eu destravo a mordida, esse paciente vem para uma condição de equilíbrio. Então ele equilibra a mordida e vai ter aí um melhor equilíbrio de articulação. É o que eu corrigi a função desse paciente. Então a articulação centraliza, melhora a função mastigatória que vai mastigar dos dois lados. Nós sempre orientamos o paciente a mastigar dos dois lados. E aí a própria função equilibrada vai melhorando num contexto todo a oclusão. Aqui o quadrihélice já expandido, então os fios que já eram transpassados já estão abertos. E aqui nessa região, isso é importante, quando a gente instala o aparelho na fase de dentição mista, às vezes esse aparelho vai expandindo e o fio pode estar passando em cima de onde vai erupcionar os premolares. Então sempre observar a erupção dos dentes. Se começar o fio a atrapalhar a erupção,
você desvia o fio, como está mostrando aqui, do sentido da erupção dos dentes. Sobreexpandiu, o canino já desceu lá do lado direito, do lado esquerdo, onde era o lateral cruzado, estava atrasado, não estava vindo. Nós nos preocupamos de ter impactado esse canino, fizemos uma pele apical e observamos que ele está ali já em sentido, né, em condições favoráveis para a erupção. Foi retirado o aparelho e aguardou o crescimento natural da paciente. Aqui uma foto oclusal, já demonstrando o canino erupcionado, e aqui uma foto final, que o canino veio em posição. A mãe da paciente era da área da saúde e achou que estava excelente nessas condições, não quis colocar um aparelho fixo. Então a gente observa que um tratamento aí de 3 a 5 meses com um aparelho simples, que eu equilibro a função desse paciente, o resultado que eu tenho só da expansão e a liberdade de oclusão correta, né? Oclusão com a função equilibrada. Ficou nesse resultado aí. O sorriso final da paciente. Benefícios de um tratamento transversal. Esse sentido deve ser tratado primeiro, antes do sagital vertical, como nós falamos, para obter o destravamento transversal. Evitar consequências sobre o crescimento, que pode ser assimétrico. Então eu libero a posição dessa mandíbula e gero uma mastigação bilateral. A maxila vai se adaptar a essa mandíbula, então tudo centralizado, os dentes vão erupcionando em posição legal, em posição correta. E a frequência da oclusão cruzada, né, unilateral ou bi, é muito elevada, chega a 50% da população ortodôntica. Tá? Então a atresia maxilar é muito frequente. As disfunções têm consequências sobre o crescimento, nós falamos muito sobre isso. O paciente vai ter uma assimetria muito grande se ele crescer com a mordida cruzada. Se eu mudo a forma, eu mudo a função. Se eu mudo a função, eu mudo a forma. Então eu mudei a forma, equilibro a função. Essa função equilibrada mantém uma forma melhor. E quanto mais precoce, mais lento for a expansão, mais estável ela será. E tratar o sentido transversal geralmente torna o tratamento mais simples, mais tranquilo. Principalmente se eu pego lá criancinha. Outro caso, a gente observa aqui um posterior cruzado, né? Canino e molares descidos, um desvio de linha média, e o canino, então a maxila vai levando a uma atresia, dá um topo a topo de canino e o paciente excursiona para um lado para o outro até achar a posição de maior conforto. Aí se você instalar um aparelho aqui, a panorâmica, né, mostrando o trauma ali da região do canino, a teleradiografia de perfil, um paciente equilibrado, tranquilo, e aí um quadrihélice. O que nós queremos? Destravar essa mordida. Você sobreexpande, libera a oclusão, destrava a mordida, a mandíbula centraliza, aí a própria função vai levando à erupção mais correta dos dentes. Aqui então, já sobreexpandido, destravando a mordida, a linha média centralizada. Aí eu vou tirar o aparelho e deixar a função fazer o resto. Tiramos a parte ativa do aparelho e a função vem trabalhando, os dentes vêm erupcionando na posição ideal. Aí uma parábola, uma foto cruzada da parábola, uma parábola bonita, equilibrada. E uma foto final, que também não usou o aparelho fixo. Somente o tratamento 3 a 5 meses com o quadrihélice, destravando essa mordida. Um equilíbrio muito bonito, um sorriso bonito. Aqui a face final equilibrada. Vamos agora então à parte 2 da expansão lenta. As referências dessas aulas são baseadas nos nossos livros de ortodontia, que é Reabilitação Neurooclusal e Filosofia Bioprogressiva de Ricketts, uma evolução da ortodontia, e um segundo livro que é Ortodontia de Visão. Então todas as referências dessas aulas, né, todo o embasamento dessas aulas estão nos nossos livros.